Olá, amados irmãos, bom dia. Gostaríamos de iniciar o nosso tempo hoje, nessa manhã, meditando na Palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 58, esse versículo nos diz que: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Amados, as circunstâncias dos dias atuais nos levaram a essa posição que estamos agora de gravar e transmitir os nossos cultos através das redes sociais e do YouTube. Desde já eu peço a compreensão de todos os irmãos e a sua paciência e a sua interação com esse novo projeto. É a única forma que no momento nós podemos estarmos reunidos em comunhão para louvor e adoração ao nosso Deus. Então, estaremos transmitindo aos domingos na escola dominical, na EBD, e também o culto à noite, e nas outras programações da igreja iremos criar estratégias também para estar em contato com os irmãos, com toda a igreja, edificando os santos com a palavra do Senhor. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja fluindo no coração de cada um. Peço aos irmãos que estejam em constante oração uns pelos outros, porque os tempos atuais exigem o nosso maior fervor e o exercício da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Nós iremos começar a nossa EBD de hoje, convidar o irmão Tiago para direcionar o tempo dos louvores. Logo em seguida nós iremos ter o nosso tempo de estudo na Palavra de Deus também. Que Deus abençoe o nosso tempo de comunhão através do nosso culto hoje. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos começar o louvor ao nosso Deus, cantando o corinho 228, Grande é o Senhor. Na cidade do nosso Deus,
Corinho de número 193. 192. Cristo é o meu sol. Nosso bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 66. Esse é o último capítulo do livro de Isaías. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oração, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei um infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei, e ninguém respondeu. Falei, e não escutaram. Respondeu, falei, e não escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem, e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostrem o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá na cidade. Voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viessem as dores, nasceu-lhes um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião
Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. A felicidade eterna de Sião. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos feitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como erva e tenra. E os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um tovelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne e a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Amém. Agora vamos ouvir o devocional. Bom dia, irmãos. Nossa família hoje vai apresentar o devocional na escola dominical, esse domingo especial, Dia das Mães. O título do nosso devocional é Tesouro no Céu. Leitura, você que estiver em casa, abra sua Bíblia, em reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. O versículo-chave diz: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Versículo 21. Faz a leitura. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Os tesouros no céu.
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Passa a leitura. Tesouro no céu. Quando criança, eu e minhas duas irmãs gostávamos de sentar lado a lado em cima do grande baú revestido de cedro da mamãe. Minha mãe guardava ali nossos suéteres de lã e peças bordadas ou de crochê, feitas por minha avó. Ela valorizava o conteúdo do baú e confiava no forte odor do cedro para evitar que insetos danificassem o que estava ali dentro. A maioria dos bens terrenos podem ser facilmente destruídos por insetos ou ferrugem ou até serem roubados. Em Mateus 6, somos encorajados a colocar um foco especial, não no que tem a vida útil e limitada, mas naquilo que tem valor eterno. Quando minha mãe faleceu aos 57 anos, ela não tinha acumulado muitos bens terrenos, mas gosto de pensar sobre o tesouro que ela já tinha acumulado no céu. Lembro-me do quanto ela amava a Deus e o servia de maneira discreta, cuidando fielmente de sua família, ensinando crianças na escola dominical, sendo amiga de uma mulher abandonada pelo marido, confortando uma jovem mãe que tinha perdido o bebê. E ela orava. Mesmo após perder a visão e ficar confinada a uma cadeira de rodas, continuou a amar e a orar pelos outros. Nosso verdadeiro tesouro não é medido pelas coisas que acumulamos, mas no que ou em quem investimos nosso tempo e paixões. Que tesouros estamos acumulando no céu ao servirmos e seguirmos a Jesus? Querido Pai, ajuda-me a investir minha vida em coisas que são eternas. Nossa verdadeira riqueza está no que investimos para a eternidade. Nossa verdadeira riqueza está no que investimos para a eternidade. Muito bem. Vocês estão percebendo, a Amy já está quase ficando moça, bem grande. Mas eu peço que todos agora baixem suas cabeças, fechem seus olhos, que a gente vai fazer a oração. Nossa família do calendário hoje é irmão Ronaldo, Dona Luizinha e Jordão e irmão Fábio e o pastor Isaías em Redenção. Vamos orar, todos os irmãos, peço que fechem seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais estar aqui. Eu quero te agradecer por lá no Senhor nos deu, por cada dia, o dia de vida que o Senhor nos deu também hoje. E que o Senhor possa estar abençoando os irmãos, ó Pai, que estão em suas casas, vendo o devocional, abençoar a família do calendário, que o Senhor possa estar abençoando o irmão Ronaldo, a irmã Luizinha, o Jordão lá também, o Paulinho, a tia Laís, que mora lá perto deles, são familiares também. Eu posso estar abençoando que eles possam estar servindo o Senhor, meditando na tua palavra. Abençoa o pastor Isaías em Redenção, que ele possa estar servindo o Senhor, pregando a tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa ajudar ele nessa crise também, que possa dar tudo certo lá com ele, com a família dele, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abençoa o irmão Fábio também, seu irmão Jane, que tem as suas esposas de crentes, seus filhos, ó Pai, que através deles eles possam ser crentes, que o Senhor possa quebrantar os corações deles, que eles possam, algum dia a gente possa ver eles no céu junto conosco, que eles possam estar indo para a igreja quando passar essa crise, voltar de novo os irmãos se reunirem. Eu quero te pedir pela essa noite, o Senhor vai nos dar agora para todos os irmãos da igreja também, para todo mundo, que o Senhor possa nos livrar dos perigos, dos acidentes, em nome de Cristo, amém. Vamos continuar o louvor ao nosso Deus, cantando o corinho 133.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos encerrar a parte do louvor cantando o corinho 176, porque ele vive. Logo após o pastor vai chegar com a meditação da palavra de Deus. Para
todas as mães que nos assistem. Muito bem, irmãos, iremos continuar a nossa série de estudos que estamos fazendo sobre as doutrinas e com foco na doutrina a respeito de Deus, a teologia propriamente dita. Nos últimos estudos que estivemos repassando e os irmãos acompanhando em casa, tratamos sobre os decretos de Deus. Deus, na sua infinita graça e bondade, Ele age no tempo para o benefício do seu povo, claramente, da igreja, do seu próprio nome, mas também os decretos de Deus, eles vão convergir na glória do próprio Deus. E isso é algo que a palavra de Deus ela apresenta com muita clareza, é algo que a palavra também deixa bem claro. Em um dos nossos estudos nós vimos algumas características dos decretos de Deus. Uma dessas características é que os decretos de Deus eles são impossíveis de serem frustrados, independentemente do nosso querer, independentemente da nossa vontade ou do que façamos. Os decretos de Deus nunca podem ser frustrados, desmanchados, desfeitos de maneira alguma. A segunda característica que nós vimos é que os decretos de Deus eles estão acima dos propósitos humanos. Os intentos humanos e os propósitos humanos, eles não podem chegar nem ao pé dos decretos de Deus. Os pensamentos do nosso Deus, a mente do nosso Deus é infinitamente mais elevada do que a nossa, é infinitamente mais grandiosa do que a nossa. Nós somos limitados naquilo que nós conhecemos no teor físico, e o nosso Deus ele é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa temática de dizer que os decretos de Deus eles estão acima dos propósitos humanos, isso é claro até pela personalidade e as características do próprio Deus. A terceira característica que nós vimos é que os decretos de Deus eles são perfeitos, eles não sofrem alterações. Aquilo que Deus decretou vai acontecer assim como Ele planejou na eternidade para a sua vontade, para a sua glória. Aquilo que Deus já determinou, de acordo com a sua própria natureza, isso irá acontecer assim como Ele já predeterminou. O quarto aspecto que nós vimos das características dos decretos de Deus é que eles permanecem eternamente. Não tenha dúvida de tudo o que está acontecendo hoje na atualidade, se tratando de toda essa pandemia global, se tratando de doenças e governos que não assumem o seu respectivo papel de liderança para liderar o seu povo, a sua população, no que se diz respeito ao governo, à presidência, no que se diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Quando isso não acontece de acordo com a nossa visão, do jeito certo, não tenha sombra de dúvida que isso também faz parte dos decretos de Deus para que Ele seja glorificado através disso. A palavra de Deus ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e também essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mesmo sendo na nossa visão prejudicial para o avanço da igreja, para o nosso crescimento como cristão, mas isso vai redundar em algo bom. E aí você pode se perguntar, mas como podemos ver algo bom diante de toda essa pandemia, de todos esses conflitos que têm surgido? Como é que eu posso encontrar algo bom nessas coisas? Em certos momentos a gente não consegue ver o que tem de benéfico nisso, mas nos decretos de Deus, guardado na pessoa do próprio Deus, Deus tem algo bom para nos ensinar com tudo isso, nos mostrar e nos abençoar através do sofrimento. Isso é o que Deus faz também. A gente viu algumas esferas da abrangência dos decretos de Deus, e a primeira dessa esfera foi a criação. Os decretos de Deus estão também na criação. Deus estabeleceu céus e terra, a sua criação, baseado nos seus decretos, aquilo que Ele decretou e ele acontecer. E também nós vimos outra esfera
da abrangência dos decretos de Deus, que é a história. Deus decretou também a história de ascensão de reinos, de queda de reinos, da existência de povos maus, da existência de povos que influenciaram o desenvolvimento da cultura, enfim, dentro do período da história você vê também dentro do contexto bíblico como Deus levantou reinos como a Assíria para unir o povo de Israel, povos também como os babilônicos para cumprir a sua vontade e julgar as infidelidades também do povo de Israel. E aí você vê também o Império Romano preparando todo o espaço, preparando todo o caminho para que o Senhor Jesus Cristo viesse. Aquele cenário que foi preparado pelo contexto do Império Romano, estabelecido no tempo em que Jesus veio, também fazia parte e faz parte do decreto imutável de Deus para a sua própria glória e virtude. Hoje nós iremos ver as últimas esferas que iremos nomear acerca dos decretos de Deus, aonde Deus tem decretado a sua vontade, e nós vimos que foi na história e também na criação, e nós iremos continuar nessa manhã vendo que os decretos de Deus, eles também são abrangentes no governo humano. Amados irmãos, partindo desse ponto aqui, que os decretos de Deus também são mostrados na esfera do governo humano, isso nós podemos ver e identificar claramente no contexto onde nós estamos vivendo. Os governos parecem estarem sem direção, mundialmente falando, podemos ouvir de crises em governos, corrupção, o crime aumentando, desvio de dinheiro, as pessoas se mostrando interessadas em ajudar a população, no entanto, estão voltadas em alimentar o seu próprio ego e o seu próprio ventre, quando se dizem tão preocupadas com a população, tão preocupadas com o bem-estar da população, com a saúde da população, não olham para trás e vê que mesmo diante disso tudo que está acontecendo agora, um tempo atrás, já relatavam que o SUS e o sistema de saúde estava jogado aos ratos, sem um amparo para os profissionais, sem equipamentos de qualidade, pessoas que precisavam se locomover a hospitais e eram recebidas de formas desumanas em certos hospitais por Brasil afora. E aí você vê que agora chega um momento que toda a atenção desses governantes estão voltados simplesmente para entender a questão dessa pandemia, dizendo que o sistema de saúde está melhorando, isso vai acontecer, está tendo mais recursos. A única coisa que nós podemos ver são homens ímpios buscando os seus próprios interesses, a satisfazer o seu próprio desejo egoísta e usar essas situações como forma de oportunismo para subir nos degraus da fama. Mas o nosso Deus, ele também age mediante a isso. E aí você olha para o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que tudo é decretado por Deus, e os decretos de Deus também fazem parte desse governo humano. Você se pergunta, como Deus pode planejar algo que vai trazer morte ou trazer muito desastre para o mundo todo? Como é que Deus, sendo tão bom, é capaz de fazer isso? Eu não acredito em Deus que pode fazer isso. Mas uma das coisas que nós também precisamos entender e saber, e é cabível na nossa linha de pensamento bíblico, é que o resultado do pecado também é mostrado através da pandemia, é mostrado através de todo esse sistema de desastres no mundo, se tratando também do coronavírus, se tratando das mortes. Isso tudo também é resultado do pecado, não é resultado do próprio Deus intervindo para a destruição em massa. Mas se o nosso Deus quisesse assim fazer, Ele faria, porque Ele tem toda a autoridade de fazer, e Ele pode fazer, porque Ele estaria assim usando isso como forma de punição do pecado dos homens. Ainda que os países eles sejam governados por homens e sistemas legais e esses injustos,
é preciso reconhecer que os decretos de Deus também estão por trás dos governos das nações. Não existe nenhuma autoridade política que não tenha sido estabelecido pelo Senhor. E antes de falar mal dos nossos governantes, antes da gente usar nossos argumentos para mostrar a irresponsabilidade de alguns em não estarem fazendo o que devem fazer, antes da gente falar mal, a gente tem que entender esse princípio da palavra de Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é por Ele instituída, seja em qualquer setor. Seja um rei, seja um presidente, seja um governador, seja um policial militar, um policial civil, seja um juiz, independentemente de onde seja a escala de autoridade, essa autoridade é instituída por Deus. E o que a palavra de Deus diz sobre essas autoridades que são instituídas é que nós devemos orar por essas autoridades, que nós devemos respeitá-los e que nós devemos, em reverência ao Senhor e em um ato de submissão a Deus, honrar as nossas autoridades, mesmo sendo eles ímpios. Em Daniel, no capítulo 2, e no versículo 21, diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A palavra de Deus, ela declara com toda firmeza e clareza que quem estabelece os reis, que coloca e tira os reis, é o Senhor. Independentemente da sua vontade e da sua insatisfação como governante, entenda, ele só vai sair de lá quando Deus o tirar. Ele só vai sair da posição que ele está quando Deus o tirar. E por isso, meus amados irmãos, os decretos de Deus, eles são vívidos. São vívidos na ótica bíblica para que nós vejamos a ação de Deus em prol do benefício da sua igreja e da sua própria glória e virtude. Romanos 13, verso 1, é um texto que fala claramente da nossa submissão a essas autoridades, de como nós devemos nos comportar diante das autoridades como verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Esse texto também mostra claramente que isso faz parte dos decretos de Deus, e Ele move reis, estabelece reis, coloca governantes e tira governantes, e isso vem da mão do Senhor. Se tudo que está acontecendo de ruim, se tratando do governo, se não lhe traz satisfação, ore ao Senhor. A medida que nós devemos tomar para que possamos ter a vida tranquila e mansa diante de todo esse contexto, a palavra de Deus já nos diz: orar ao Senhor, rogando pela vida dos nossos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa. Mas a ordem aqui é de fato orar, mas a garantia que Deus também nos dá de ter uma vida tranquila e mansa, isso não vai isentar o desenvolvimento ou a aparição do pecado na vida desses homens, que isso vai acabar afetando a nossa vida do bem comum social. E aqui nós temos alguns exemplos de como Deus age através dos seus decretos para o governo humano. Foi Deus quem deu autoridade e poder a Faraó. Diante daquele ilustre e singular momento que o povo de Israel estava lá no Egito, quando Deus estava arrancando o povo de lá e Faraó estava resistindo, foi Deus quem deu aquela posição a Faraó como governante do Egito, e era Deus que estava intervindo naquela situação para o benefício do seu povo e evidenciar na vida do próprio Faraó a sua glória e a sua grandeza.
E isso de fato aconteceu. Deus foi glorificado através de Faraó, através dos seus atos de rebeldia contra Deus, endureceu seu coração, e mesmo assim, não querendo deixar o povo ir, Deus os arranca de lá, mostrando que de fato quem tem todo o poder e toda a autoridade é o Senhor, Deus dos céus, não Faraó, não é o homem, mas sim o Senhor. Foi Deus quem deu autoridade e poder também a Nabucodonosor. Quando ele chega em Judá e leva o povo de Judá cativo, com toda aquela força, com todo aquele poder, Judá, mesmo sendo pequena, já tinha derrotado reinos e reis em grande número de exércitos, e contra a Babilônia não puderam fazer nada, porque o Senhor tinha entregado Judá nas mãos do rei da Babilônia, e eles foram levados cativos para a Babilônia. E aí você vê que Deus usa o povo babilônico como servo da sua justiça. Foi Deus quem deu autoridade e poder a Ciro. Foi Deus quem deu autoridade e poder também a Pilatos, homens que tiveram grande relevância na história, e eles se destacam por suas crueldades e também pelo que fizeram em troca do bem-estar físico e também do seu status social. Isso no caso de Pilatos, entregando o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado diante daquela população que poderia revoltar-se contra o seu governo se ele não fizesse tal coisa. Tudo que aconteceu e tudo que acontece e que vai acontecer já está decretado por Deus. E tudo isso, por que Deus faz assim? Por que Deus faz tudo isso? Tudo com o objetivo de, por meio deles, por meio daqueles homens que eu citei aqui, cumprir os seus decretos. Desse modo, ele, o Senhor, tem pleno domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer, movendo o coração dos governantes de acordo com seus propósitos, às vezes misteriosos, mas sempre justos. Isso é onde nós precisamos descansar. Deus, ele move o coração, ele levanta esses homens, como levantou Faraó, como levantou Nabucodonosor, Ciro, Pilatos, para executar a sua vontade, para estabelecer os seus decretos que já foram pré-determinados na eternidade e são colocados em ação. E isso tudo para evidenciar a sua grandeza e o seu domínio sobre o reino dos homens. Quem tem o domínio sobre o reino dos homens, de fato, é o Senhor, não são os homens. E muitas vezes esses decretos podem até parecer misteriosos, mas de fato o Senhor sempre vai aplicá-los em justiça e em retidão, porque são baseados em quem Ele é. Outra esfera dos decretos de Deus é na vida dos indivíduos. Além de Deus ser soberano e demonstrar o seu domínio sobre o governo humano, Deus também é soberano e mostra também os seus decretos na vida dos indivíduos. Os planos de Deus se realizam também na vida de cada indivíduo. Na minha vida, na sua vida, na vida dos integrantes da sua família, na vida dos integrantes da igreja, tudo isso está estabelecido nos decretos de Deus. Ele quem decide formar pessoas fisicamente perfeitas, como diz lá no Salmo 139, abra sua Bíblia no Salmo 139, verso 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram
a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, amados, é Deus, dentro do seu decreto soberano, que decide, que tem essa capacidade, que tem essa autoridade de decidir quem vai nascer fisicamente perfeito, e pessoas mudas, surdas e cegas também. Êxodo, capítulo 4, verso 11. Capítulo 4, verso 11, o livro de Êxodo, diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E aqui nós podemos ver claramente que os decretos soberanos de Deus, ainda que a cegueira, o fato da pessoa ser muda e também não poder ouvir, sendo surda, isso tudo também vem em decorrência do pecado, mas pelo decreto soberano de Deus, pela permissão de Deus, pessoas nascem assim também. Isso faz parte da essência de quem Deus é. Deus governa céus e terra, mares e tudo que nós podemos ver com os nossos olhos físicos e tudo aquilo que a gente não consegue ver, que é espiritual. Deus governa soberanamente sobre tudo isso. E Ele estabelece os seus decretos no presente, como também o há de estabelecer no futuro, como nós podemos ver claramente nas Escrituras. Uma crença comum na cultura judia era que a calamidade e o sofrimento era resultado do grande pecado, mas Cristo utilizou o sofrimento de um determinado homem para mostrar que a graça dele iria ser manifestada ali e ele iria ser glorificado. Lá em João capítulo 9 e versículo 1 a 3, João 9, verso 1 ao verso 3, diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, Jesus cura aquele homem e mostra claramente que aquela situação, aquele homem estava cego, para que por meio dele a graça de Deus e a grandeza de Deus fosse evidenciada em Cristo Jesus. E uma das coisas, meus amados, que nós precisamos ter com clareza na mente é que pessoas que parecem ser inocentes, socialmente falando, essas pessoas sofrem. E muitas vezes a gente vê que nem as pessoas que estão trabalhando têm o reconhecimento devido e nem aquelas pessoas que praticam injustiça estão tendo a punição devida. E isso causa uma confusão na nossa mente, e aí a gente fica imaginando aonde isso vai parar. Mas nós sabemos que o nosso Deus, por ser soberano e estabelecer em que Ele é os seus decretos, essas coisas não vão passar batidas. Deus irá honrar os seus servos fiéis. Deus irá punir o pecado. Deus irá manifestar a sua graça, como fez na vida daquele homem pecador e cego, dando-lhe a visão e também restaurando a sua amizade com Deus, restaurando a vida espiritual daquele homem. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, sem ter equívoco nenhum, é que o nosso Deus está no controle. Tudo aquilo que Ele faz é para a sua glória. O Senhor também decretou os limites da vida de cada um, fixando o número dos seus dias. Ele disse, lá o salmista, expressou que todos os dias dele já estão contados, mesmo antes dele nascer. E Deus faz isso conosco.
Todos os nossos dias estão contados, mesmo antes da gente nascer. Já estão registrados e decretados. Tudo aquilo que vai acontecer com relação às nossas capacidades, às nossas funções, aquilo que nós iremos exercer, as experiências que nós iremos ter e a forma como também iremos morrer fisicamente falando. E se por acaso morrer sem Cristo, espiritualmente também falando. Deus já mostra o seu decreto que vai acontecer com aquelas pessoas que negam ao Senhor Jesus Cristo. Deus age livremente como bem entende na vida de todo e qualquer indivíduo, sempre com o objetivo de realizar os seus objetivos. Deus ele mostra na sua grandeza que ele age na vida de qualquer indivíduo sempre para mostrar a sua grandeza. Meus amados irmãos, esse tempo tem sido um tempo de grandes revelações no que se diz respeito de você estar em casa, voltar para o contexto e lembrar novamente como era estar com o esposo, com a esposa, com os filhos no mesmo lar, passando um bom tempo conversando com eles, talvez brincando, almoçando juntos em todas as refeições, jantando juntos, fazendo algumas atividades com brincadeiras. Isso aproximou muitas famílias. A gente é muito de ver o lado positivo das coisas, mas também nós devemos olhar para os benefícios que isso tudo pode trazer para a nossa vida. Deus, nos seus decretos eternos, Ele não vai fazer nada que vá frustrar a sua glória ou vá apagar a sua glória na vida dos seus, da sua igreja. Pelo contrário, Ele nos faz, diante das situações fáceis e difíceis, principalmente das difíceis, enxergar com mais clareza a sua grandeza. E é de fato isso que nós devemos abrir os olhos e olhar com os olhos da fé para enxergar o quanto Deus tem feito de bom pela nossa vida diante dessa dificuldade que temos passado nesse momento. Deus age livremente e, como bem entende, na vida de todo e qualquer indivíduo, sempre com o objetivo de realizar os seus objetivos. E por último, a última esfera de atuação dos decretos de Deus, não é que existam só essas esferas aqui, mas no nosso estudo nós só iremos ver essa. A última delas é na salvação. Deus, dentro da sua grandiosidade, da sua soberania, Ele decreta sobre a salvação do homem. Os decretos de Deus, eles abrangem a história, o meio e os alvos da salvação. Na eternidade, Ele planejou que seu Filho fosse morto como sacrifício pelo pecado. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Atos, capítulo 2, verso 23. Atos 2, 23. E diz assim a palavra do Senhor: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Esse foi o grande discurso de Pedro, um discurso que lançava sobre as autoridades judaicas da época a culpa por terem crucificado o Senhor da glória, mas ele expressa que foi por desígnio e presciência de Deus que Jesus Cristo foi crucificado. Esse desígnio, esse decreto de Deus, um decreto que foi antes do mundo ser formado, antes que existisse o pó da terra, o Cordeiro já tinha sido imolado para a nossa redenção. E que a oferta da salvação em Cristo ela fosse feita a todas as nações, como Lucas 24 e verso 48 nos ensina e nos diz. Lucas 24 e versículo 44 diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse relato de Lucas encerrado aqui no capítulo 24, logo em seguida nós iremos ter os relatos lá de Atos, quando eles estão reunidos, esperando a consumação da promessa que Jesus Cristo tinha feito antes da sua ascensão, e o Espírito Santo é enviado sobre eles, e ali eles falam em línguas diante daqueles povos que estão em Jerusalém pelo evento da festa de Pentecostes. Muitas pessoas se convertem de diversas regiões, diversas nações, que falavam idiomas diferentes e que através da ação do Espírito são evangelizados. O Evangelho chega a essas pessoas através do dom de Espíritos, o dom de línguas. Eles conseguiam compreender, cada um na sua própria língua materna, o Evangelho que estava sendo pregado a respeito de Jesus Cristo. Então, irmãos amados, Deus decretou como seria o meio para a salvação. Deus decretou como seria o evangelismo das nações, para que elas encontrassem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ele também decretou quem seria salvo e quem seria destinado à ira. E aí muita gente diz: não pode ser um Deus tão maravilhoso, um Deus tão amoroso, como é que ele iria escolher alguns para a salvação e outros não? De fato, todos nós estamos na mesma situação. Todos nós, por conta do nosso pecado, e o pecado não é algo que você vai praticar para ser condenado, é algo que você já nasce com ele. O pecado é algo que vai lhe conduzir à condenação eterna, porque o pecado é uma afronta direta contra Deus. O pecado é ultrapassar o limite estabelecido por Deus. Nós já nascemos nessa posição de pecador, e por estarmos nessa posição é que iremos sofrer a ira de Deus sobre nossa cabeça. E aí, o nosso Deus, sendo rico em misericórdia, de acordo com o seu decreto imutável e bondoso, mostrando a sua soberania, ele resolve salvar e resgatar alguns que estavam caminhando para essa perdição eterna. Eu sei quem são? Não. Você sabe? Também não. Nós não sabemos quem foi, quais são aqueles que Deus escolheu diante dos descrentes. A nossa responsabilidade é pregar. E nós identificamos aqueles crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles crentes verdadeiros, através dos frutos. Eles dão frutos dignos de arrependimento. São pessoas que se mostram voltadas de corpo e alma e coração pela causa de Cristo. São pessoas que estão dedicadas a se desprender dia após dia do seu pecado. São pessoas que odeiam o pecado. São pessoas que não querem se associar com nenhuma prática pecaminosa, porque sabem que o pecado é contra Deus e que vão desagradar ao seu Senhor. Mas infelizmente aqueles que se mostram em outra realidade, mesmo estando fazendo parte do convívio do corpo de Cristo, mas de fato não tem um coração convertido, essas pessoas vão mostrar os seus frutos. São frutos voltados a uma vida de devassidão moral, frutos que são apodrecidos por conta do próprio pecado e são evidentes. Que muitas vezes nós não podemos julgar e dizer: você não é um crente, mas pelos frutos elas vão evidenciando e dando ideias de que de fato não tem o coração convertido. Mas Deus decretou: todo aquele que vai se achegar ao Senhor, sendo levado pelo Espírito Santo e sendo convencido para arrependimento dos pecados. Essa decisão foi tomada antes dos tempos eternos, como a própria palavra de Deus diz. Mas antes da gente continuar, quero convidá-los
abrirem suas Bíblias em Provérbios 16 e 4. Provérbios 16 e verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios 16 e verso 4. Romanos capítulo 9 e verso 15. Romanos 9 e 15. Romanos capítulo 9, versículo 15, versos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me oprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me oprover ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece o coração de quem lhe apraz. Deus estabeleceu, decretou quem seria salvo e quem seria destinado a ele. E aí você pergunta: mas não pode? Nosso Deus, que é tão gracioso, tão misericordioso, ele não poderia fazer algo desse tipo? Mas sim, o nosso Deus pode. O nosso Deus, ele é soberano e age em amor na escolha desses pecadores, e age também em amor a si mesmo, a sua glória, amor, a sua soberania, quando ele age também com justiça na punição do pecador. E a palavra de Deus deixa bem claro isso. Outro versículo que nós vemos essa realidade, essa verdade, é 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, que diz assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pessoas que tropeçam no testemunho da fé do Evangelho, e essas pessoas, elas caem na desgraça de não reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador, e isso mostra a sua punição eterna. Ao homem não cabe questionar o decreto salvífico de Deus, uma vez que ele tem o direito de ser gracioso com quem quiser e endurecer o coração de quem quiser, sendo sempre justo em todas as suas decisões. Questionar essa questão da salvação, isso não cabe a nós. Nós não estamos em uma postura de dizer por que Deus é injusto. Nós não estamos em uma postura de dizer por que Deus faz assim. Nós não estamos em uma postura para dizer Deus não deveria ter feito assim. Na verdade, isso é cumprido no próprio desígnio eterno de Deus, em quem Ele é. Só Ele tem poder e toda a autoridade para estabelecer essas coisas de acordo com a sua soberania. Somente Ele. No cumprimento dos seus santos desígnios, o Senhor também decretou que uniria judeus e gentios em um só corpo, que é a igreja. O povo de Israel, que era um povo tão separatista, agora em Cristo Jesus são unidos com os gentios, um povo que eles não queriam ter nenhum tipo de comunhão, e que só um remanescente de Israel seria salvo antes da vinda do Senhor novamente aqui na terra. Irmãos, esses pontos são relevantes porque mostra que os decretos de Deus, que já foram estabelecidos na história passada, também serão efetivados na história futura. Vai existir sim um tempo em que o nosso Deus irá retornar aqui, irá reinar por 1000 anos e irá estabelecer seu reino, e somente o remanescente de Israel irá desfrutar desse reino com o Messias. Mas nós estaremos já com corpos transformados, porque antes do período tribulacional já subimos para estar com o Senhor no céu e nos ares. Entenda e tenha isso firmado em seu coração com toda a fé e alento. Tudo o que está acontecendo é baseado nos decretos de Deus. Deus decretou para assim acontecer.
e o nosso Deus será glorificado e nós veremos o bem em tudo isso. Portanto, meus amados irmãos, não adianta e não precisamos nos desesperarmos, não precisamos estarmos ansiosos. Nós sabemos que para quem tem o seu emprego fora e que nós tínhamos uma rotina bem diferente da que estamos tendo agora, muitas vezes é difícil nos adaptarmos, mas tenha paciência, espere com paciência no Senhor. Use esse tempo para desenvolver a sua fé. Use esse tempo para abençoar a vida da sua família e dos seus filhos, para que você possa estar glorificando o nome do Senhor nessa quarentena que tem se arrastado dia após dia. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ser abençoados com o enriquecimento que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Vamos orar. Gracioso Deus, nós sabemos que os teus decretos estão sendo cumpridos nesse exato momento. Que as nossas vidas, ó Pai, possam ser reflexo da tua graça. Que nós possamos, ó Pai, diante de toda essa situação, desenvolver cada vez mais a nossa confiança em Ti. Ajuda-nos como teus servos a praticar a verdade, sendo servos fiéis, servos que vão, mesmo diante do isolamento social, estarmos buscando crescer no Senhor Jesus Cristo. E que a mensagem da salvação seja pregada através das nossas vidas. Cuida, Senhor, da tua igreja, de cada família, abençoa no nosso desenvolvimento espiritual, ser com cada um, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém.